Vamos dar início à nossa quinta aula, ao nosso quinto vídeo sobre equilíbrio químico. Nós estamos falando, sobre as constantes de equilíbrio. Na videoaula 4, eu terminei, de explicar como se escreve, a constante de equilíbrio em termos de concentração. Agora nós vamos falar da constante de equilíbrio em termos de pressão, pressão parcial. Tudo bem? Então vamos iniciar. Então agora nós vamos falar, como eu já havia dito, sobre a constante de equilíbrio em termos de pressão ou pressões parciais, tá? Quando nós estivermos falando de pressão, lembra que a unidade mais usual é ATM, uma atmosfera. Lembram disso? Lá na concentração, a unidade é mol por litro. Tranquilo? Como nós estamos falando de pressão, essa constante, ela só vai definida para equilíbrios homogêneos em que todos os participantes ou os participantes, estejam na fase gasosa, no estado físico gasoso, tá? Ela é bem simples de ser escrita, você só tem que observar o estado físico dos participantes que estão em equilíbrio. Essa equação aqui, ó, esse equilíbrio representa um equilíbrio homogêneo, porque todos estão na mesma fase, que é a fase gasosa. Então nós vamos escrever, eu não escrevi aqui, vamos escrever a constante em termos de pressão. Na prática, a única coisa que vai mudar, então aqui, ó, K, que é a constante, eu vou pôr esse P aqui de pressão, tá? Eu vou trocar agora aquele colchete, quando era concentração nós colocávamos colchete, a substância entre colchetes. Eu vou tirar esse colchete e colocar P, P de pressão. P de quem? Do NH3, que é produto, elevado ao quadrado, vou colocar o quadrado bem aqui em cima, dividido por, vou abaixar isso aqui, Kp. Lembra que é produto sobre reagente? Então, pressão do H2 elevado a 3 vezes, não é mais, pressão do N2. Então tá aí, ó. Essa aí é a expressão da constante para esse equilíbrio químico aqui. Então é bem simples de você escrever, segue o mesmo padrão lá de constante em termos de equilíbrio para concentrações. Aqui eu fiz alguns exemplos, está pedindo para escrever o Kp, que é a constante em termos de pressão, para essas reações que estão em equilíbrio. Percebo aqui, ó, que a dupla seta está escrita diferente dessa aqui, mas está indicando aqui dois sentidos, O equilíbrio é homogêneo, porque todo mundo está na mesma fase. Então, Kp, constante de equilíbrio em termos de pressão, vai ser pressão do HI elevado a 2 sobre pressão do H2 elevado a 1, quando é 1 não preciso colocar, vezes pressão do I2. Tá aí então a expressão da constante de equilíbrio para essa reação. Na letra B, o equilíbrio já é heterogêneo, ó, porque eu tenho duas fases, fase sólida e fase gasosa. Então lembra que o sólido não entra, Então constante em termos de pressão vai ser... Eu só vou ter o CO2, Então vai ser pressão do CO2 elevado a 1. Quando é 1 eu não preciso colocar. E aqui no denominador, eu tenho que colocar o reagente, só que o reagente é sólido, então ele não entra. Então só fica assim mesmo, a expressão da constante. Tranquilo? Agora nós vamos ver algumas maneiras de se trabalhar com as constantes de equilíbrio. Ó, aqui eu coloquei constante de equilíbrio. Pode ser concentração ou pode ser pressão, tá? O que eu vou falar aqui vale para as duas. Tá? Quando uma reação ela for multiplicada ou dividida, por um número, a constante de equilíbrio, vai ser elevada àquela potência, tá? Aquela potência que na realidade vai ser o número, que foi o fator de multiplicação, o número que foi multiplicado. Aqui no exemplo vai ficar mais claro. Ó. Eu tenho esse equilíbrio aqui do N2O4 em equilíbrio com NO2. Essa reação aqui tem esse valor aqui, ó, Kp, Eu tenho os dados aqui de pressão e aqui eu tenho esse valor para essa constante de equilíbrio. Essa equação ela foi multiplicada por 2. Então, ó, 2 vezes 1 que está aqui dá 2. 2 vezes esse 2 aqui ó, dá 4. Então, perceba que eu dobrei a concentração do reagente e do produto. Então,
a constante, na prática, ela vai ser esse valor aqui, né, que é o valor da constante, ela vai ser elevada a esse fator. Que fator é esse? 2, ó. Então, o valor da constante elevado ao quadrado passou a ter esse valor aqui, ó. A constante aumentou. Ficou bem maior o seu valor, né? Que na prática foi elevar, né, ao quadrado isso aqui também, né? 2 ao quadrado dá 4, que é esse aqui, né? E 1 era 1, né? Elevado a 2 dá 2. Mesma coisa, tá? Só que na prática, basta você pegar o valor da constante, se a sua equação foi multiplicada por 2, pega o valor da constante e eleva ao quadrado. Se eu tiver multiplicado por 3, eu vou pegar o valor da constante e elevar ao cubo. E assim por diante. Tranquilo? Segunda observação, se uma reação química ela pode ser expressa pela soma de duas ou mais reações, né, uma reação que ocorre mais de uma etapa, então a constante, né, da reação global, ou seja, da soma de todas as etapas, será a multiplicação das constantes de cada uma das etapas, tá? Aqui eu tenho um exemplo. Ó, essa reação aqui, ó, nós podemos dizer que ela ocorre nessas 3 etapas. Se você olhar com atenção, a etapa 2 praticamente igual, né, à etapa 3, mas são 3 etapas. Para cada uma dessas etapas aqui, eu vou ter uma constante, ó. Então, a constante dessa reação aqui, ó, ela vai ser o produto, ou seja, a multiplicação da constante dessas 3 etapas. Então, percebam aqui, ó, que nós só escrevemos, né, a expressão da constante em cada uma das etapas. Essa aqui é da primeira etapa, que é essa aqui. Essa aqui é da segunda etapa, que é essa. E essa aqui é da terceira etapa. Se você olhar aí, está produto sobre reagente para cada uma das etapas. Fazendo a multiplicação aqui, ó, nós podemos ver que eu tenho PCl3 ao quadrado aqui em cima e tenho 2PCl3 aqui embaixo. Então, eles cancelam. Sobrou só 2PCl5. Como está multiplicando, ó, vai ficar PCl5 ao quadrado. E aqui no denominador, eu tenho P elevado ao quadrado, tá ele aqui. E tenho, ó, o Cl2 elevado ao cubo, Cl2 elevado a 1, Cl2 elevado a 1. Multiplicação de potência, soma, né, os expoentes. Então, 3 mais 1 dá 5. Então, o Cl2, ó, ficou elevado a 5. Então, essa aqui, ó, é a expressão da constante para essa reação que ocorre nessas etapas aqui, ó. Essa ideia aqui é bom você ter, e nem já cobrou algumas questões em que você tinha que lembrar dessa situação aqui. Se eu tenho uma reação que ocorre em várias etapas, eu vou pegar a constante dessas várias etapas e fazer a multiplicação delas para ter o valor da constante da reação global. Beleza, pessoal? É isso aí. Na próxima aula nós vamos fazer mais alguns exemplos. Vou encerrar essa aula por aqui e até mais.